Aí pessoal, para aqueles que possam não me conhecer, eu sou Fernando de Carvalho, vim aqui para convidar vocês para, através lá dos nossos canais do YouTube, acompanhar os papos temáticos. E eu estou aqui hoje para fazer mais um lançamento de uma série, né? Quem acompanha também a Eco TV conhece o projeto que a gente intitulou de Pedras no Caminho, né? E que são a construção de apachetas. E assim como essa mensagem, né? Agora a gente colocou em papos temáticos, né? E isso está dentro dos nossos projetos de comunicação, dentro da nossa grade de programação de conteúdo, os papos temáticos, que em breve vão ter novidade aí também que a gente vai lançar em podcast, né? Para poder ampliar aí a nossa audiência com outro tipo de público que curte ali durante, né, andar de carro, fazer uma viagem, tá ouvindo alguma coisa que possa de alguma maneira interagir dentro das nossas redes sociais ali, dentro do mesmo processo de ideia, né, que é o que a gente propõe. Os papos temáticos também sempre tem essa variedade de temas, porém sempre linkados nessa questão que é o pano de fundo da nossa proposta, né, que é a sustentabilidade, né, ou seja, a opção pela vida, que é o slogan da Fundação Sabor Natureza, né, que é de fato assim o organismo macro de pensamento de como viabilizar todas essas propostas, né? E dentro delas a EcoTV, e a EcoTV tem essa missão de trazer algum conteúdo, né? Em alguns programetes, algumas séries, alguma coisa assim. E dessa série Pedras no Caminho, né? Que é essa prática que tem um fundamento de trazer uma harmonia, né, para o ser humano, né, em termos de paciência, de, né, um processo de meditação enquanto faz um trabalho manual, né, que exige, né, concentração e ao mesmo tempo, né, o que motivou, né, esse, essa nova série é exatamente o resultado que a gente colhe nesse processo, né? Então, que eu digo que das pedras do caminho, né, nós tiramos pérolas no caminho, né? Encontramos muitas pérolas e é dessas pérolas que a gente quer tratar. É esse o papo temático, né? As pérolas do caminho. E aí a gente estende, né, não só para a questão da construção das apachetas, né, mas para a história da nossa vida, né, de todo o direcionamento que sempre demos nesse processo, né, porque é, né, uma coisa que a gente sempre acreditou, tá, não é mérito pessoal e sim uma questão de traço, né, genético, quântico, né, energético, que nos move nessa teia. E é isso que nós representamos, né? Nós somos essa mensagem, né? Existem diversas mensagens, né? Essa mensagem ela tem toda uma construção de uma rede mental, né? Todo um network que a gente, né, acaba tendo como elemento de feedback e de propostas e de, né, discussões em termos de ideias, principalmente, porque quando nós falamos de sustentabilidade, hoje ela é apenas uma ideia, né? Ela não está em prática, por mais que muitos setores já estejam, né, conseguindo fazer nuclear algum processo nesse sentido. O conceito quântico da nossa rede aqui ainda é vibrando numa energia que não está qualificada nesse nível, né? E é simples, né, questão de visão, porque no mundo quântico é tudo isso, é uma questão de ver, né? Tudo se materializa a partir do momento que se tem uma
é bem ao contrário, né, do conceito da produção de bens materiais, né, que a gente costuma atribuir para esse modelo que a gente, né, convive, né, que é esse mecanismo capitalista, né, que tudo tem um conceito de valor arregado, né, e ele se tornou a principal fonte de desejo e não sim a realização do processo de algum tipo de projeto, fora, claro, todas as iniciativas, né, que são maravilhosas em empreendedorismo e inovação que surpreende o mundo, né? E assim é essa questão, né? É dessa rede energética, né? E dessas pérolas que eu tenho encontrado pelo caminho, né? Desse aprendizado, né? Dessa vivência que a gente tem se disposto a ter aqui no planeta Terra, né? Como filho dessa Terra, como, né, elemento básico, né? Como barro, né? Criado por uma energia superior, essa mesma necessidade de transcender esse humanismo, né, ou seja, essa ligação com o humus da Terra e transitar nesse universo muito mais descolado da questão da matéria e sim focado na questão energética, né, que é o que somos de fato, né, nada mais do que nós, né, numa rede infinita de conexões, né? Então, e todos temos o mesmo potencial e capacidade, o que nos coloca em momentos diferentes, né? É uma onda que é explicado, né, quanticamente por esse campo de visão, né? Então tudo que está no mesmo nível, né, que foi visualizado, né, como ideia, como concepção, né, de existência, né, isso, né, se constitui dentro dessa rede. E aí essa rede, você está na mesma vibração, você está naquela onda, vamos colocar isso como uma grande rede no mar, né? E ela vai formar ondas, né? Ela é completamente, né, maleável, né? E conforme as correntes, conforme os veios de fluxos submarinos, né, vão criar aquela condição dessa rede se mover ou para trás ou para frente. Esse é a nossa momento, né? Estamos dentro de um intrincado coletivo, né? E basta um nó desses, né, resolver, né, por alguma iniciativa criativa, né, ou que transcenda o espaço, né, a ideia de limite, né? Então, aí toda a rede se move, né, naquele sentido. Então é infinito o movimento, né, da criação. E isso é muito lindo. E esses momentos de criação, numa construção de uma pacheta, por exemplo, que parece ser uma coisa, para alguns, um ato até, né, sem o menor sentido, né, mas aqueles frutos que aquilo te dá, tanto a nível interno, dentro dessa grade, e te coloca num outro ponto e faz com que toda a rede se movimente para aquele ponto que você tá abrindo no seu universo e no universo coletivo, né? É fantástico, né? A gente parar para pensar o grau de influência que é o nosso pensamento, que é a nossa vontade, né? E nós somos feitos de vontade, né? A nossa síntese, né, do livre-arbítrio é a vontade, né? O que é o livre-arbítrio?
faça, né, segundo a sua vontade. E aí? Então, nós mesmos temos que criar regras para nós, né? Não é verdade? Todos nós criamos mentalmente, né? Tem regras, a gente... E é esse regramento, esse coletivo de regramentos, né? Essa influência, né, mental que cria essa mesma corrente, né, que todos vão se alimentar e torna esse movimento contínuo, né? E é nesse movimento que nós estamos querendo chegar. Porque se eu começo a falar, no fim vira um papo sem fim e não um papo temático. Então, o papo temático, as pérolas relacionadas à pedra no caminho, né, são as pessoas que eu, né, fiz contato durante a construção das Apachetas, né? Sejam esses contatos visuais, né, ou simplesmente acenos, ou olhares. Isso me trouxe uma nova experiência, né? Me trouxe um novo olhar até sobre o que eu realmente estava fazendo, né? Me trouxe pontos de vista completamente diferentes do meu e que enriqueceu o meu modo de ver do processo, e aí é que é o polir né, e descobrir as pérolas, né? Primeiro, né, a questão fantástica, né, de que existe uma ligação, né, posso dizer assim, meio que afetiva do pessoal com esse tipo de atividade. Para alguns é evidente, né? Nunca vamos falar de maioria, né? É desse público, dessas pérolas, né, dessas pessoas que eu cruzei durante esse caminho, né, nas pedras do caminho, foi o que me despertou para né, essa visão, né, e me deu novas óticas, né, sobre o processo. E ver a empatia das pessoas, né, a admiração, a forma como elas entusiasmam, seja passando, buzinando, ou, né, fazendo algum gesto, né, de consentimento, né, que nos motivando, dizendo vai lá, continua, tá legal, muitos falando, né, que tá bonito, né, enquanto que é curioso quando eu volto lá atrás e que eu penso quando eu iniciei a fazer isso, né, a intenção nunca foi essa, né, assim, de haver isso aconteceu exatamente pela grande fluxo de pessoas que está circulando ali naquele local que eu comecei a fazer há mais de ano, ainda nem bem mais de ano, né? Agora já completou um ano. Então, ali era uma estrada em construção ainda, né? E a minha intenção não era fazer sim, né, construí-las. E é curioso como as coisas vão acontecendo. Aí o fluxo aumentou com o término virou ali um ponto de, né, passeio, né, tanto ciclístico como para caminhada, né, como uma pedovia, e é um trajeto interessante, né, está bem sinalizado, né, falta um pouquinho de cuidado em termos de quem vai de fato manter aquelas margens ali, jardinagem, esse tipo de coisa que é necessário um ambiente urbano, né, com essa destinação, na margem de uma rodovia ligando, né, um ponto a outro da cidade, né, passa a ter uma certa responsabilidade de integração com com a própria urbe, né? Ela tem que estar dentro de um projeto urbanístico que permita e facilite, né, o trânsito de todos, né, em perfeita harmonia e com a maior fluidez possível, né, e se possível com esse toque, né, de conforto, né,
tanto visual como aprazível na possibilidade de usufruto, né, do espaço, seja para as práticas esportivas, caminhadas, corridas, né, ciclismo, os, né, esportes de rolamento como o skate, o roller e outras modalidades, né? Além de muitas outras possibilidades, né, como essa que eu iniciei ali, né, sem a menor pretensão de que isso virasse uma moda. Hoje algumas pessoas, né, experimentaram e se apaixonaram e continuam, né, fazendo, e eu acho que quem começa a fazer, né, quando enxerga algumas pedras, tem por instinto já, né, deixar alguma coisa ali nesse sentido de montar a sua a parcheta. É uma coisa que, sem compromisso nenhum, pode ficar ali, né, por muito tempo, ou pode logo adiante alguém vir e, né, desfazê-la. Então, para voltar às pérolas, né, isso tudo são pérolas, né, porque foram polidas pelo meu ponto de vista, né, do belo e do quanticamente, que nos conecte a um nível cada vez mais, né, acima e superior, né, para poder evoluir com toda essa cultura, né, ecológica e da sustentabilidade, dessa interdependência que o ser humano tem, né. Se nós partirmos desse ponto, né, tudo muda. E é esse a minha mensagem, né, que eu vim para cá com a finalidade de dar essa mensagem, né. E essa mensagem não é minha, é dessa rede, né. É dessa rede que eu faço parte e, por alguma razão, em alguns momentos eu me torno, né, porta-voz disso, né. E essa é uma forma que eu encontrei. Então, essas pessoas, essas maneiras que essas pessoas reagiram, né, essas pérolas do meu caminho, durante a construção da Pacheta, foram pessoas que tenho gravado, né, o vídeo ali com a Kelly, né, tenho uma outra declaração ali da Cidinha, se não me engano, ali de Gravatal, né, tem vários depoimentos, né, teve a matéria que saiu no Notisul, né, que teve uma grande resposta e pessoas comentaram comigo, né. Também num outro portal, né, da Rádio Cidade, também já tinha havido alguma referência ao que eu estava fazendo, né, com uma breve entrevista ali também. E tudo isso acabam, né, sendo essas pérolas, né, ficou alguma coisa e vem muito mais coisa por aí desse projeto da Pedra do Caminho, né. Isso, tudo que a gente faz tem esse fundo, né, de estar ligado a uma proposta, né, e a proposta dessas séries, né, seja Pedras no Caminho, seja bruxarias gastronômicas, seja ela, né, ligada à questão da paixão pelo ar, né, ou pelas caminhadas. A gente vai nichando, né, esses assuntos em programas temáticos ou em páginas, né, das nossas redes sociais, até para que a gente possa estar convivendo, né, dentro dessa, né, rede que a gente comentou lá no início, né. Eu só posso me aproximar dessa energia nesse sentido se eu tiver o meu network todo, né, focado com essas pessoas, e são essas redes sociais que fazem, né, esses contatos, que fazem essas ligações e que se tornam, né, de fato, redes sociais, né, trabalhando num sentido, com um propósito central lá, né. No fundo, o movimento é para frente sempre, né. E esse é o objetivo de toda a criação do universo, né, é o desenvolvimento permanente, né, não existe fim, né.
é incabível para nós, né, que se nos ficarmos bitolados pela questão da mortalidade, né, então tudo tem fim, mas não é assim. Dentro do campo energético nada tem fim e tudo se retroalimenta, né, e isso é que é bonito. E é isso, eu queria então desejar a abertura e o lançamento dessas pérolas no caminho, ou processar mais algumas coisas nesse sentido para apresentar e para postar lá. Então peço às pessoas que ainda não nos seguem lá no YouTube, né, que procurem pela Eco TV. Lá dentro da Eco TV nós temos uma multiplicidade de assuntos, né, nas playlists, né, e também em matérias que a gente produziu que são, né, assim, vou dizer, modestas em termos de produção, porque são improvisos e a necessidade da mensagem, não da forma, né? Então, está de uma maneira muito simplória, como está aqui, né, a apresentação, mas com um fundamento de falar para aqueles que realmente, né, estão abertos a esse movimento, né, que estão, né, navegando na mesma corrente, né. E essa é a minha fala nesse papo temático, né. Então fica lançado mais uma série, nós temos já, né, algumas séries que eu nem vou enumerar aqui, porque eu vou com certeza deixar de falar de algumas, assim, de cabeça, não tem nenhum roteiro aqui preparado. E não era esse o objetivo também, mas estou já estendendo. Pois bem, então fica a mensagem que de cada pedra dessas que eu empilhei, né, dentro de cada uma delas existia uma pérola. E essa pérola foi sendo revelada, né, com o passar do tempo, né. Muitas dessas pedras, de fato, eu venho manipulando já há um ano, né, que elas estão ali, que eu as juntei, né, e continuo fazendo apachetas, elas são desmanchadas, um monte de pedra, né, permanece ali no entorno, eu vou, reúno novamente e as monto. Então, descobri um campo de produção de pérolas. Então, vocês imaginem o tamanho da minha riqueza. Para aqueles que ficam questionando, né, o meu estilo de vida, né, o meu desapego, a questão dessa questão do conforto, né, de todas as facilidades que esse mundo, né, tem proporcionado para a grande maioria e que tem, né, carreado os esforços para, né, se manterem dentro desse processo. Eu, um pouco diferente, né, tenho invertido essa lógica, né, tirando um pouco desses valores, né, até da questão da sobrevivência, né, e experimentando, né, a escassez e aprendendo a tirar sempre menos, né, de tudo, né. E pelo contrário, o que a gente tem que fazer é aprender a inverter essa lógica, né. O ser humano chegou ao ponto, a capacidade de criação, inteligência e cibernética que o homem tem, é possível que nós não tiremos mais nada, né? Pelo contrário, nós só temos que devolver, né? E de que forma devolver, né? Refazer aquele espaço, né, natural, né, verde, né, de matas, né, que existiam dentro do planeta, né, para dar uma condição, né, de uma sociedade evoluir, né, sem ter o prejuízo de um impacto climático provocado por ele mesmo, né? Então nós temos que reverter, essa é a nossa grande missão, né?
temos toda a capacidade, toda a parte inventiva, né? Se você pensar hoje, né, parar para pensar que qualquer coisa você pode construir, né? A partir de uma impressora 3D, você nada mais ficou inviável em termos da forma do objeto, né? Então, temos que transcender essa questão da matéria e buscar os sentidos, né, de que o que representa de fato a matéria, né, e o que ela é, né, enquanto natureza, e não como matéria-prima, como o tirar, né, tem sido, né, praticado. Só matéria-prima, né? Tudo é matéria-prima. Todos os bens naturais viraram matéria-prima do homem, né? E isso não teria nenhum problema se estivesse em sustentabilidade, se fosse sustentável esse tirar, né? Essa é a grande questão. Ninguém quer deixar de tirar nada, né? Muito pelo contrário. O que se quer é acrescentar, e acrescentar qualidade, acrescentar mais matéria-prima, né, em tese, até o ponto de ela entrar no equilíbrio de fato, né, de que o que tirarmos, né, sem os exageros, se tirarmos com sustentabilidade, né, teremos o equilíbrio, né, e é isso que queremos, só isso, né. O equilíbrio é parte dessa mensagem, né. Tudo se resume nisso, né? Queremos que as coisas, né, tenham harmonia e que assim seja. E assim é. Papo Temático Eco TV, Fernando de Carvalho. Hoje são 9 de fevereiro de 2020. Estamos aqui em Tubarão, Santa Catarina, né, na América do Sul. E desejamos a todos, né, um muito bom pensar em tudo, para que a nossa rede quântica cada vez possa chegar a novos caminhos e novas descobertas. Falou, abraço.